Salve, salve, meus família, Master Dream na voz, diretamente aí da Home Grow, com uma entrevista especial hoje, com uma personalidade aqui do canal, que a gente sempre fala dela, que a gente está em campanha para ela, Dani Balbi, e vou deixar ela se apresentar aqui, para vocês conhecerem agora com ela presente, o que eu sempre falo aí, o que eu sempre falo que a gente precisa buscar novos nomes para nossa política, gente que entenda o que a gente vive todo dia, tá ligado? E é a gente, é nós aqui fazendo política lá dentro. Dani, se apresentar, dizer qual é seu número, o cargo que você pretende e por que votar na Dani Balbi. Olha, primeiro agradecer o convite, é um prazer enorme estar aqui, enrolada no meio do presidente. Bailão. É uma oportunidade para falar com um público qualificado, que discute cultura, uma galera jovem, então muito obrigada a vocês pelo convite. Eu sou a Daniele Balbi, sou Dani Balbi, professora da Rede Pública Estadual, fui a primeira professora transexual da UFRJ, também a primeira doutora formada por aquela instituição, sou uma mulher negra, como eu disse, transexual, de origem periférica, favelada, sou militante da educação, militante da cultura, militante pelos direitos das mulheres, sobretudo das mulheres negras, pela negritude, então militante antirracista, anti-LGBTI-fóbica, e acho que votar em mim é dar um tapa no bolsonarismo. O bolsonarismo que é misógino, LGBTI-fóbico, racista. Bolsonaro que em toda a sua vida, especialmente nos 4 anos em que esteve sentado na presidência da República, destruiu o Ministério da Cultura, atacou as mulheres, construiu discurso misógino, se provou racista em diversas ocasiões. Então, votar em mim é dar um voto também pela educação pública, pela universidade, pela ciência, para que essas pautas e para que esses espaços, a universidade, a escola pública, sirvam para emancipar a classe trabalhadora. E eu falo aqui a classe trabalhadora que é em sua maioria composta de mulheres, em sua maioria negra, que vive nas periferias do Brasil, do estado do Rio de Janeiro, essa classe trabalhadora que é diversa, que é colorida, que é LGBT. Então, nós não temos tempo a perder, nós precisamos ocupar a Assembleia Legislativa Estadual para fazer com que aquela casa seja uma ferramenta da emancipação e sirva para construir política pública, para entregar a cidadania plena para esses segmentos, fazer as estruturas do Estado funcionarem efetivamente para que nós possamos caminhar rumo a uma sociedade livre, a uma sociedade justa, muito menos desigual, uma sociedade fraterna. Por isso eu estou candidata a deputada estadual, Dani Balbi, 65123. Muito bom, muito bom. E é isso que a gente sempre fala aqui, né, na live da Home, que não adianta a gente esperar que os caras que estão lá em cima sempre estiveram entendam o que a gente precisa, que a gente quais são as nossas lutas, quais são nossas pautas, e é só com pessoas como você que vivem isso, que entendem isso na prática, que a gente vai conseguir pensar, porque por melhor que seja, por mais de esquerda que seja, por mais a favor do povo que seja, muita gente não vive o que a gente vive, né? Não vê o que a gente vê no dia a dia. Muito, muito bom. E você já trouxe aqui, já falou sobre algumas bandeiras, mas queria saber qual é a sua principal bandeira, ou as suas principais bandeiras, o que te motiva a encarar essa luta num momento tão difícil. As minhas principais bandeiras são a defesa da população LGBTQIA+, a defesa das mulheres e a defesa da negritude. Eu sou uma mulher negra de origem favelada, transexual, então acho que enquanto bandeira, enquanto valores, enquanto projeto de sociedade, ou pavimento para uma sociedade mais emancipada, eu preciso construir essas políticas públicas, eu preciso estar lá e levantar as bandeiras dessas comunidades, desses segmentos sociais. Mas para isso, a gente precisa escolher algumas batalhas e algumas áreas de atuação. E aí, como eu disse, sendo professora da rede pública e também professora da universidade, sendo militante da cultura, roteirista, atuando inclusive para a popularização e descentralização do fazer cultural, dos recursos da cultura, as minhas áreas de atuação prioritárias serão a educação, a ciência e a cultura. Mas para quê? Para que essas áreas possam servir para esse projeto de emancipação desses segmentos, né? Que são entendidos enquanto segmentos que compõem a classe trabalhadora.
Que é o que foi a grande mudança do período de prosperidade do país, né? A gente, inclusive, eu tava acompanhando também no release que eu recebi. É uma coisa que a gente sempre lembra e sempre gosta de tratar. Não é à toa que a gente tem tantos doutores, tantos intelectuais hoje em dia que vieram da periferia. É por causa de política pública, é porque alguém sentou para pensar e falar, não, vamos incluir todo mundo agora na universidade pública, no mais diverso mercado de trabalho, né, podendo, abrindo espaço para quem nunca teve espaço, para conseguir, hoje em dia, depois de 10, 15 anos de políticas públicas, a gente ter esse resultado. Doutoras maravilhosas, doutores que estão mudando o país que a gente nunca imaginou que seria dessa forma, né? Que a gente nunca imaginou ter acesso. E agora a gente está tendo um desmonte disso tudo. A gente está tendo, como você já falou também, o fim do Ministério da Cultura, o fim do Ministério do Trabalho, coisas que foram bases para a gente chegar onde a gente chegou. E aí agora a gente está precisando refazer essa luta, recomeçar essa luta, mas pelo menos é bom que temos pessoas como você que vêm para construir alguma coisa da base. Né? E você toca em pontos fundamentais, né? As contra-reformas de governo Temer, eu cito a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, o teto de gastos, e a reforma do ensino médio, elas estão interconectadas com o projeto neoliberal de gestão do Estado e com um governo que se interessa na concentração de renda e que atende prioritariamente a agenda da elite econômica brasileira. Porque a reforma da Previdência, ela ataca os cofres públicos e ela interdita o direito ao sonho, ao futuro, à aposentadoria. A reforma trabalhista cria uma massa de desempregadas e desempregados, aquilo que a gente chama de massa, o mercado de mão de obra reserva, que deprime o valor da força de trabalho e que só atende o capital. Ajuda na concentração de renda. É a manifestação, a concretização da ofensiva do capital sobre o trabalho. Né? O teto de gastos é a inviabilidade de os serviços públicos oferecerem suporte, cidadania, para quem não pode pagar por serviços essenciais privados, como saúde, educação, a própria segurança, que a gente sabe que nos centros urbanos são privatizadas pela elite. E agora a reforma da educação, que cumpre também o papel de interditar o futuro dessa juventude, que é sobretudo negra e periférica, através da oferta de uma formação aligerada, que tem o intuito de impossibilitar que as jovens e os jovens periféricos que acessam o sistema público de educação tenham a sua capacidade crítica expandida, tenham menos acesso. Para criar trabalhadores de fábrica, assim, né? Trabalhadores fabris autômatos. Né? Então, por isso que é muito importante barrar a reforma do ensino médio, revogar essa reforma, barrar a implementação dela aqui no estado do Rio de Janeiro, que é o NEM, convocar, e esse é um dos meus compromissos como deputada estadual, uma conferência estadual com os profissionais de educação para discutir um outro modelo de ensino médio que mantenha a carga horária, que seja integrado, criativo, instigante, mas que possa, e nesse sentido, oferecer uma formação de qualidade que fomente a capacidade crítica das alunas e dos alunos, que possa fazê-los sonhar com perspectivas de ingressar em postos mais qualificados no mercado de trabalho formal. Mas isso não basta, é preciso que essa escola, e esse novo desenho escolar que a gente apregoa, que a gente busca, seja essencialmente antimisógino, porque o Brasil é um dos países que mais responde por feminicídio. É o estado do Rio de Janeiro, sobretudo, e a maioria dos feminicídios são perpetrados nos corpos das mulheres negras, periféricas e trabalhadoras. Né? O Brasil ainda é um país onde a base da pirâmide é ocupada por mulheres negras, né? Mulheres negras que submetem ao subemprego porque são arrimo de família. Né? Então é importante que a educação seja antimisógina,
anti-LGBTfóbica. O Brasil ainda é o país que mais mata transexuais e travestis. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem uma situação trágica de morte e assassinato de trans e travestis negras, às vezes pelo poder do Estado. E é importante que seja antirracista, porque nós vivemos sob uma estrutura racista, herança do nosso passado escravocrata, que ainda se perpetua até hoje, porque a abolição não foi inconclusa, e é preciso que esses currícula, não só a partir da Lei 10.639, 11.645, discutam uma sociedade antirracista, mas que seja uma ferramenta de luta contra o racismo. Então, no âmbito da educação básica é isso, né? Claro que a gente pensa na educação superior, aprofundar e defender o sistema de reserva de vagas, construir reserva de vagas para pessoas transexuais e travestis, no mesmo percentual em que essa população existe, no conjunto da população muito fluminense, pensar em como a FAPERJ pode ajudar a oferecer bolsa para essa juventude que ingressa na universidade, mas principalmente para que os recursos que a gente tanto espera que sejam direcionados para as universidades públicas e para as agências de fomento, também como para o grande consórcio CEDERJ e CCERJ, ajudem e cheguem a essa população que precisa desses recursos. Então, pensar numa gestão da hidratação e do fomento à ciência que não seja mais meritocrática, mas que tenha recorte social, racial e de gênero. Isso para nós é muito importante e essas serão as nossas lutas. Então, como eu disse, educação, ciência e cultura. Eu, enquanto roteirista, o primeiro filme que eu fiz, que foi um filme, inclusive, que retratava a história do primeiro grande, do maior levante aqui de seres humanos escravizados no Rio de Janeiro, ali na região do Vale do Paraíba Fluminense. Ele só foi possível porque teve financiamento público da Secretaria Estadual de Economia Criativa e Cultura através da Lei Aldir Blanc. Essa parte ainda não tinha ciência não, que você era roteirista. Pô, maravilhoso, muito bom. Que já é mais uma área que você compreende, que você já viu de perto, que você já viu de dentro, assim, muito bom, muito bom. E aí continua aí, então, falando sobre essa questão que você falou da Lei Aldir Blanc, do acesso à cultura pra gente, assim, também. Né? Se a gente não tem primeiro, se a gente não tem recurso para a cultura, a gente tá matando uma área da economia, mas não só da economia, né? Uma área da vida em sociedade, que é fundamental para exercício da cidadania, é fundamental, enfim, para cada indivíduo, para cada sujeito, que gera emprego, renda, que movimenta, inclusive, encadeia outras áreas da economia. Né? Não, e que garante um direito básico, até desculpa a interrupção, assim, mas que garante um direito básico que a gente sempre discute, que é o direito à nossa história, né? O direito a gente saber daqui a 100 anos o que está acontecendo agora. Exatamente. A cultura registra com muita força, né? A música registra, a pintura registra, o cinema, a fotografia. E aí tem essa discussão da cultura como um direito básico, como dos direitos humanos, assim, né? A gente precisa ter o acesso à alimentação da mesma forma que a gente precisa ter o acesso à nossa cultura. Porque senão a gente fica perdido nesse mundo, assim, a gente não sabe para onde lutar. E perpetua esses valores e direitos conservadores, assim, né? Dessa classe burguesa. Primeiro que a gente teve 0,2% do orçamento estadual investido em cultura, ou seja, o menor investimento em cultura da história do estado do Rio de Janeiro. Na capital cultural do Brasil, né? Na capital cultural do Brasil. O que é assustador. Exatamente. Então é importante que a gente aumente o investimento em cultura e garanta que os editais vão para esses coletivos marginais, periféricos, que discutem cultura hip hop, cultura negra da periferia, samba, funk, axé, rap, o que se faz longe dos grandes centros urbanos, né? Por coletivos negros, de mulheres, e aí os editais precisam garantir que os critérios sejam esses, os critérios sejam de gênero, de renda, de raça, de orientação sexual, de identidade de gênero não aderente, para que outras pessoas acessem o fundo público da cultura e a gente possa fazer uma cultura mais diversa. Justamente, porque o capital sempre garantiu acesso ao outro lado, né? Exato. A gente que nunca teve acesso a perpetuar nossas histórias, nossas ideias, né? E aí, todas essas ideias que você tem falado, que você falou aqui até agora, são motivo de esperança, são causas que a gente precisa lutar, que a gente todos os dias
espera que alguém lute também pra gente lá dentro, né? E sabemos da importância de ter alguém que entenda nossas lutas. Mas também sabemos do histórico do nosso país, né? Que é um país que, numa medida mais simples e corriqueira, chegou a cassar o mandato do Renato Freitas, chegou a fazer o impeachment de uma presidenta e, em casos mais extremos e mais trágicos, chegou a assassinar Marielle Franco e tantos outros crimes políticos no impeachment, essas coisas. Como que você imagina que vai se dar a atuação do seu mandato? Como que você imagina a sua presença, a sua voz lá dentro? E, sei lá, caminhos, porque a gente que vê de fora fica... sempre que alguém que quer fazer, que quer realizar as ideias lá dentro, consegue acessar esse espaço, a gente fica com esse medo de não conseguir realizar de fato, né, o que a gente imagina. Então, assim, pro eleitor que vai votar em você, pro eleitor que quer ver essas ideias se concretizarem, o que você pode passar pra gente do como isso é possível de se fazer num país tão machista, num país tão racista? Como que isso é possível de se realizar lá dentro? Eu acho que a gente ainda por um bom tempo vai enfrentar a política como espaço do ódio, o espaço do acirramento das divergências, não da parte de nós, militantes da esquerda, mas porque o bolsonarismo, na verdade, na realidade, o bolsonarismo, os parlamentares de cariz fascista, eles são a negação da política, que é a construção da divergência, inclusive no espaço institucional. Então as divergências elas estão no mesmo espaço e a gente se embate no campo político e o lado ganha ou perde. Isso sempre foi a política, ou a gente chega em consensos. Enfim, o bolsonarismo é justamente o impedimento da construção, da convivência de pensamentos divergentes. Acho que a gente caminha para derrotar o fascismo, o bolsonarismo, acho que não logo, acho que a gente derrota Bolsonaro, elege o Lula no primeiro turno, se não der no primeiro turno, vai eleger no segundo. Aqui no estado do Rio de Janeiro a gente vai militar muito para levar Freixo para o segundo turno, elegê-lo. Mas a gente ainda terá parlamentares de extrema-direita, né? E será um trabalho longo e duro fazer com que eles percam. Eles estão perdendo mandatos, estão perdendo espaço. Essa luta contra o bolsonarismo começa agora e ela já está dando frutos. Então eu acredito que a nossa atuação, uma atuação que é a representação, e mais do que a representação, né? Eu digo que representatividade importa, mas mais do que representatividade, legitimidade. Ser filha dos movimentos sociais, se construir na base, ter proposta concreta, conhecer e se esforçar por cada vez mais conhecer em profundidade a realidade em que você busca atuar, ou das populações que você pretende representar, isso é legitimidade. E acho que a força da legitimidade nos dá força para enfrentar com qualidade, com altivez e sem retroceder 1 milímetro o bolsonarismo, o fascismo, o autoritarismo. E acho que se articular com a força dos movimentos sociais, fazer com que aquela casa seja uma casa desses movimentos e fazer com que a mandata seja de fato coletiva, seja um grande plenarião, para que a força da população conosco possa garantir a implementação das mudanças radicais através da aprovação de novas leis, de uma outra legislatura que seja a materialização de instrumentos capazes de transformar a vida a realidade dessa população. Então eu acho que é isso, transformar aquela casa num grande plenarião, governar com os movimentos sociais, já estou me antecipando, legislar com os movimentos sociais e derrotar o bolsonarismo naquele espaço. E a gente espera muito por esse momento que você antecipou aí, de você governando, então, porque é isso, entendi perfeitamente uma dúvida que a gente sempre tem de como que a gente pode atuar lá dentro, e então é isso, a gente atuar como coletivo, né? Saber que lá dentro você vai estar representando a gente, então a gente também tem que estar lá dentro, né? Tem que ir, tem que saber o que está acontecendo, saber como mudar. E construir o mandato, cobrar o mandato, fazer parte do mandato, estar nas plenárias, nas assembleias. Isso eu acho fundamental. Maravilhoso. Porque se isso não acontece, a gente perde força.
E aí não Maravilhoso. tem sentido de falar em casa do povo se o povo não participa da mandato. E eles não têm o povo, né? Quem tá do outro lado lá não tem. Eles têm dinheiro, mas não tem o povo pra ir junto, construir junto, né? Então, assim, tenho certeza que depois dessa entrevista tem várias pessoas que vão votar em você. Então, deixa um recadinho pra quem vai votar e pra quem não vai votar também. Um recado para essa eleição que tem sido tão difícil esses últimos anos a gente pensar em eleição. Um recado pra gente que tá meio perdido aí nesse assunto. Queria agradecer mais uma vez o espaço da Home Glow, queria agradecer a vocês pelo convite, falar com a população fluminense que nós temos viabilidade, as pesquisas têm demonstrado que a nossa candidatura cresce muito, não tem ninguém eleito aqui, mas o nosso crescimento e o alargamento do nosso raio de influência nos dá ânimo, nos dá força para conversar com você, para pedir com que você acesse as nossas redes, @daniele.balbi. Lá você vai encontrar vídeo com proposta concreta para educação, para ciência, para as mulheres trans, para pessoas transexuais, comunidade LGBT em geral, para negritude, para educação básica. E eu queria que você observasse com bastante atenção o que a gente propõe e que pudesse dar esse voto de confiança para a nossa candidatura, que é coletiva, que tem viabilidade. Queria dizer que não tem jeito, a LERJ vai ser preta, trans e feminista. A gente vai eleger a primeira professora, doutora e transexual, mulher negra, militante dos movimentos sociais, para ocupar a LERJ, para fazer aquela ser efetivamente a casa da população fluminense. Dani Balbi, 6523, mas não esquece de fortalecer o campo democrático, popular, votar em Lula 13 para derrotar o fascismo, para a gente conquistar a vitória no primeiro turno, e votar em Marcelo Freixo, o candidato do campo popular e democrático, para garantir com que essas eleições não sejam as últimas das nossas vidas. Vamos juntas, sua luta, muita vida. Maravilhoso. Fazer uma selfie para fechar aqui. Selfie. E com L, né? Muito bom. Então é isso, Dani Balbi, maravilhosa. Obrigada. Então 65123, vota no Dani Balbi, vota no Pai Lulão também e vamos que vamos transformar esse país num lugar melhor pra nós, né, família? Muito bom. Beijo. Muito bom, cara. Maravilhoso. Gostou? Muito obrigado.